Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quero externar rapidinho a minha gratidão ao pastor Gomes por essa receptividade calorosa, sua digníssima esposa, essa igreja muito amada, da qual nós nos identificamos muito bem. Sinto bem à vontade nesta casa, como se fosse a minha própria casa. Aleluia! Trago uma saudação de paz em Cristo para os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus em Alto da Terezinha, e louvar a Deus aqui também pela vida da minha família. Aqui está a minha esposa, a mulher mais linda da face desta terra. Está ali o Efraim, meu filho caçula. Meu filho mais velho, Isaac, quando nós estávamos saindo, ele estava chegando, então, com desejos até de vir, mas ainda para assistir a aula de faculdade. Manda a paz do Senhor para os irmãos. Queridos irmãos, eu quero ser breve nessa noite. Quando eu cheguei aqui, Deus estava sendo entronizado em meio aos louvores. Eu senti muito a presença do Senhor aqui nessa noite. Jesus, ele se faz presente neste lugar. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Gênio. Parece que já nos conhecemos há muito tempo, mas é só a primeira vez que a gente está se vendo. Mas existe já algo aqui entre nós, a testificação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Eu fiquei muito maravilhado, porque, irmãos, nas muitas igrejas que nós temos passado, a gente se preocupa muito com um dos momentos importantes do culto, que é o momento da adoração. Aleluia, Jesus. Todos os momentos do culto são importantes, mas o momento da adoração é o momento em que toda a igreja se inclina para reverenciar a presença do Senhor. E por conseguinte, todos param para ouvir a palavra do Senhor, ser ministrado por Ele. Então nós ministramos a Deus e depois nós somos ministrados pela palavra. Então eu entendo que o culto ele é interativo, né? Então é muito bom quando a gente encontra alguém simples, cheio de graça e que consegue conduzir muito bem isso, levando a igreja a uma adoração. Estou muito feliz por isso. Feliz por ver Joab, Deus te abençoe. Alex, Deus abençoe com sua esposa. Mas queridos, para ser bem breve, eu estou de frente com o relógio, o pastor disse que eu posso ficar até a meia-noite. E então, abre sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo 8, verso de número 5 a seguir. Vamos achar o texto. Amém? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz.
Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Obrigado por poder se sentar. Meus amados e queridos irmãos, quero trazer uma palavra sucinta. Não quero me demorar. Não vou me demorar. A programação ela vai terminar no horário previsto. O texto que nós lemos, ele é um texto conhecido com toda certeza de todos nós. Quem costuma ler a Bíblia Sagrada já deve ter lido esse texto. A Bíblia vai nos dizer que Jesus era seguido por uma numerosa multidão. E o povo que o acompanhava porque Jesus realizava muitos milagres. Jesus alimentou mais de 20.000 pessoas. Só 5.000 eram homens e não se contava mulheres e nem crianças. O povo estava o acompanhando porque Jesus repreendia enfermidades, curava pessoas. Jesus colocava a mão na cabeça de muitas pessoas que vinham de cidades longínquas para chegar até perto dele e apenas sentir o seu toque, sentir o seu afago, ouvir a sua voz e saber na verdade que ele era a quem os profetas falavam. A Bíblia diz que por essa multidão estar à sua volta, Jesus resolveu subir a um alto monte. E do lugar alto, Jesus conseguiu então fazer o seu púlpito. Abaixo do monte, a multidão se assentava. E Jesus começou a pregar. Jesus pregou como nunca. Acredito que, se antes dele não houve, depois dele não haverá um pregador, um ensinador, que trouxesse uma palavra dos céus. A palavra revelada dos céus, a palavra que falava a respeito do reino dos céus. E Jesus pregou naquele dia como ninguém pregava, como ninguém pregou, e não haverá nenhum outro pregador na face desta terra para pregar com tanta veemência, com tanta graça, com tanta unção e com os céus dentro dele. Jesus começou a dizer: feliz são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Felizes os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados ou felizes são todos aqueles que passarem por injúrias, por calúnias e serem perseguidos por causa do meu nome. E aí Jesus começa a dizer: olha, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque antes de vós perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E quando Jesus começa a pregar isso, a multidão está abaixo, e eles ficam pasmos com tudo que eles estão ouvindo. A palavra entrava e o reino de Deus vinha. E então eles começaram a ficar extasiados com a mensagem de Jesus. Jesus tinha uma mensagem poderosa. De repente, Jesus vai descendo do monte.
Ele some no capítulo 5, mas ele desce no capítulo 8. Quando ele desce no capítulo 8, ele vai se deparar com um homem cheio de lepra, e a Bíblia vai nos mostrar a situação desse homem, mas eu vou deixar o espaço desse homem para lá e eu vou entrar no texto que eu li. A Bíblia vai dizer que quando Jesus desce, a multidão está indo à volta, pessoas tocam nele, pessoas se aproximam, pessoas ouvem ele, e até os discípulos às vezes agitados, mas Jesus, ele atendia as pessoas, ele não despedia as pessoas sem um carinho, sem um toque, sem um milagre, sem um pão. Jesus, ele era social, Jesus, ele interagia com as pessoas, Jesus sabia qual era a dor das pessoas. O problema muitas das vezes não estava no campo físico, estava na alma das pessoas, e Jesus queria chegar até o problema delas. É por isso que Jesus não as despedia vazias, sem uma palavra, sem um afago, aquilo que elas precisavam. Aí a Bíblia diz que em dado momento, Jesus à volta dos discípulos e multidão também, aí desponta um homem. Esse homem era um capitão da guarda romana. Esse homem, ele vem cheio de aparatos, uma roupagem diferente. Jesus está lá com os seus, e ele chega, pede licença. Jesus para, todos param. Observe então a chegada desse homem, e esse homem tinha um problema. O problema não era ele, o problema não era com a esposa dele, mas o problema estava dentro de casa. O problema estava exatamente tirando a sua paz. O problema tirava seu sono. O problema ia com ele quando ele ia para o trabalho, e quando ele voltava, o problema estava dentro de casa. Ele levava o problema com ele em suas preocupações, mas ele voltava para casa e se deparava com o problema. O filho, o criado, estava com uma enfermidade, mas terrivelmente enfermo, e ele estava percebendo que a qualquer momento ele poderia perder então esse filho. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a boa fama de Jesus, ela percorria por todos os lugares, e quem queria falar de Jesus, logo queria saber quem ele era. Mas irmãos, um homem simples, o Raboni da Galileia, um homem que olhando para ele ninguém dava nada. O profeta Isaías diz isso no capítulo 53, olhando para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi um homem trabalhado, homem de dores. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a palavra diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre um parênteses antes de continuar, hoje nós estamos aqui porque a graça se manifestou, e então, irmãos, hoje nós somos sarados. Hoje nós não estamos mais presos no pecado, nós estamos livres. Ouvimos isso na ministração de louvor. Estamos livres para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então você que é livre, você que entende o Espírito de Deus está dentro de você, levanta sua mão e suas mãos aos céus e pode enaltecer a Ele. Você enaltece quando louva, você enaltece quando ouve a palavra, você enaltece quando sente a graça. Você é livre para adorar a Deus. Queridos irmãos, aí Jesus de repente para com os seus, o homem aparece, Jesus observa, diferente de todos, era um capitão da guarda, um homem diferente, postura diferente, um homem que não acompanhava Jesus, um homem que não conhecia-o de perto, mas esse homem resolveu ir até ele. Acredito que esse homem procurou Jesus até encontrá-lo, e em dado momento, ao percebê-lo envolto a muitas pessoas, esse homem então se aproxima, pede licença e entra. Jesus para, e este homem faz um pedido. Esse homem diz assim: Senhor,
O problema não é comigo, com licença. O problema não é com a minha esposa, muito menos com os meus soldados que estão debaixo de minhas ordens. Eu tenho um problema, está em casa, mas esse problema me incomoda, me inquieta. É o meu servo, é o meu criado. Ele está com uma doença, não sei, de repente ele pode morrer. Mas eu ouvi falar que o Senhor resolve problemas insolúveis. Eu ouvi falar que o Senhor ama a família. Eu ouvi falar que o Senhor gosta de realizar proezas no meio da família. Eu me lembro que um dia o Senhor visitou Gadara, e quando chegou lá, um homem cheio de demônios, e era uma legião, e segundo os estudiosos, são mais de 6.000 demônios, atormentavam o homem, e ele estava lá de noite, ninguém tinha poder para chegar lá e tirar dele aquela possessão maléfica, e o homem estava lá, e ficava nu, e fazia coisas terríveis. Mas no dia que o Senhor pisou naquela terra, os demônios que estavam nele caiu de joelho e disse: o que eu tenho contigo, Jesus? Os demônios reconheceram a autoridade de Jesus. Automaticamente Jesus disse assim: olha, quem é você? Eu sou legião. Pronto, sai. Eu quero esse homem livre, liberto. O homem automaticamente fica liberto. E quando fica liberto, os discípulos entram, fazem um trabalho social, veste ele, arruma ele, e ele disse: Senhor, eu quero ir contigo, eu vou lhe servir a partir de agora. Jesus disse: não, você vai voltar para a sua casa, e lá você vai contar tudo que Deus fez por você. Jesus gosta de fazer milagre, mas Jesus gosta de abençoar a família, de restaurar a família, de restaurar o casamento. Pensa esse homem voltando para casa, a mulher que já não queria mais nada com ele. Pensa os filhos que viviam a paz de toda uma vergonha, porque esse homem andava endemoniado. Agora volta o homem liberto para casa, transformado pelo poder da palavra de Jesus. Chega dentro de casa, vai dizer o quê? Não sou mais endemoniado, sou liberto. Eu me encontrei com um homem chamado Jesus. Ele expulsou os demônios da minha vida, ele me libertou. E tem mais, ele disse que era para eu voltar para minha casa e voltar e dizer para você, minha esposa, e os meus filhos, que hoje ele fez milagres na minha vida. Essa noite é noite de milagres. Jesus vai fazer milagres na tua casa. Vou te dizer uma coisa: enquanto você está aqui, pode parecer muito simples isto. Veio simplesmente para uma reunião. Isso aqui não é uma reunião social, isso aqui é uma reunião de adoração. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando tua casa agora. Eu quero liberar essa palavra para você. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando o teu casamento. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando os teus. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando aquele seu ente querido que está de repente enfermo, e essa enfermidade pode estar preocupando o seu coração. Mas nesta noite ainda, eu libero a palavra sobre a sua vida. O milagre vai acontecer de forma poderosa, e você se prepare, porque esta noite ainda é noite de boas notícias. Esse homem, depois que está conversando com Jesus, ele disse assim: olha, eu vou até a tua casa. Pronto, você está me chamando, eu vou com você. E Jesus é categórico. Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Jesus disse: eu vou à tua casa, eu vou curar o teu criado, eu vou criá-lo, vou curar o teu filho. Prontamente eles saem juntos, todos estão caminhando. E o objetivo então era a casa desse homem. Só que alguns passos caminhando, esse homem para. A presença de Jesus o constrangeu. E esse homem disse assim: mestre, ou Jesus, eu reconheço que não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto. A verdade, eu não faço culto doméstico. Eu só vim conhecê-lo agora. O Senhor demonstra teu coração tão bom e tão generoso. O Senhor não negou um pedido meu. Tanto é que o Senhor está indo comigo até a minha casa. Só que eu não quero
que o Senhor vá comigo até lá. Está um pouco distante. Eu quero te pedir uma coisa. Libera para mim uma palavra. Aleluia! Glória! Eu tenho fé para levar a palavra no meu coração. Se o Senhor me liberar uma palavra aqui agora, nesse momento, eu creio que quando chegar pelo menos próximo de minha casa, alguém vai me trazer uma notícia boa. O meu filho, o meu criado, ele estará curado. Jesus olhou para o homem, perceber a sua voltagem, perceber os seus aparatos de autoridade civil, e esse homem militar, e esse homem diz: Senhor, por que eu estou te dizendo isto? Te digo isto porque eu tenho soldados debaixo de minhas ordens. Como eu estou sujeito à autoridade, eu também tenho soldados debaixo de minhas ordens. Então a palavra centurião é aquele que comanda 100 homens. Então eu digo para ele: vai, e este que ouviu o meu comando obedece, vai mesmo. Eu digo para outro: vem, e este que ouviu a minha voz de comando está lá prestando continência e vem. Eu digo para o meu servo: faz isto. O meu servo obedece a minha voz de comando. Então tudo que eu quero do Senhor agora é uma palavra. Eu me vejo agora como autoridade espiritual sobre a minha vida. Então, como eu sou uma autoridade militar sobre a vida de muitos soldados, o Senhor agora é autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu quero levar a sua palavra no meu coração, e eu quero crer no milagre que já está acontecendo lá na minha casa. Somente por esse momento aqui, de encontro com o Senhor. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos. Jesus disse: olha, eu quero que todos vocês olhem para mim agora. Olhem bem para mim. Eu nunca vi tanta fé dentro de Israel. Eu entro, eu subo, eu desço. Eu entro em vielas, eu desço numa rua, eu entro na sinagoga, eu vou em todos os lugares. Mas eu nunca vi tanta fé em Israel como a fé desse homem. Percebam bem, esse homem não é crente. Esse homem não está conosco nos sábados nas sinagogas. Não estão lá para ouvir a Torá. Só que tem um porém. Esse homem tem algo dentro dele, é extraordinário. É fé. E a Bíblia diz que fé é fundamento de coisas que não se veem, mas é a prova das coisas que se esperam. Então eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para então eu ver. A fé é isso. É por isso que você vai ver o seu casamento sendo restaurado. É por isso que a sua mulher vai voltar. É por isso que os filhos desviados, que alguém um dia levantou a voz e disse: vai morrer no mundo, mas enquanto tem uma mãe de joelho, um pai de joelho, uma igreja viva, adorando, glorificando a Deus, filhos não vão morrer no mundo. Família não vai se acabar enquanto tem uma igreja que prima pelos princípios elementares da palavra, um pastor que traz a Bíblia Sagrada e estimula a sua igreja a crer no Senhor Jesus. Então haverá salvação na sua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus, nesta noite haverá salvação a esta casa. Muitos que estavam distanciados irão voltar. Aquele que nunca mais olhou para você com olhar de carinho depois de tantos anos de casamento, se prepare, você vai se surpreender com o que vai acontecer. Filhos que pais olhavam, vinham para a igreja, mas filhos desviavam o caminho e iam para outro lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, há uma palavra profética para você. É Josué capítulo 24. Josué sucedeu Moisés, visando o reino, ia passar o Jordão para levar o povo à terra prometida. Josué, para um determinado tempo, onde todos eles à volta: olha, vocês vão ter que escolher a quem é que vocês querem servir, para onde é que vocês querem ir. Mas deixa eu falar
uma coisa para você. Isso aqui é tomada de decisão. Josué decide por ele. Josué decide por sua família. Josué diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Sabe o que é isso, querido? Isso aqui é fé. Isso aqui é tomada de decisão. Você decide por alguém. Pastor, a salvação individual eu sei, mas para a questão da salvação familiar, não depende somente de que cada um se decida. Aquele que tem autoridade espiritual na casa pode então tomar a sua decisão pela sua família. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada. Vocês acham que ele fazia o que de madrugada? Ele ia olhar o relento do tempo. A Bíblia diz que Jó levanta-se e ele percebia, ele 10 filhos, e a cada um ele levantava um altar. Não tinha preferência de filhos, porque ele sabia que a salvação vinha para sua casa. Ele levantava um altar para um, levantava um altar para outro, e ele fazia sacrifício, um sacrifício para cada filho. Que é isso? Enquanto Jó sacrificava, ele dizia: Senhor, talvez os meus filhos tenham pecado contra ti. Por que pecado? Todos nós sabemos que pecado, além de ser a transgressão da lei de Deus, pecado afasta o homem de Deus. E tudo que um pai, um patriarca, um homem cheio de promessa, que não tinha coração preso nos bens que tinha, tanto é que nós cantamos nesta noite: foi Deus quem me deu, foi Deus também quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha coração, não era preso no que ele tinha, no que ele possuía. O coração dele estava exatamente no Senhor, no Deus da sua salvação. Então ele fazia sacrifícios, porque ele cria exatamente que Deus daria salvação para os teus. Estou concluindo. Acontece algo inédito aqui. O Senhor diz assim: olha, interessante, muitos dos que estão na casa serão lançados lá fora, e muitos dos que estão lá fora virão para o reino, se assentarão a uma mesa como Abraão, Isaque e Jacó, e vão comer, vão banquetear na mesa. Sabe o que acontece? Tem muita gente que olha para aqueles que muitos são dos nossos, mas porque estão lá fora, alguém julga como quer. Um dia alguém bateu no meu ombro e disse assim: pastor, tu não prega para a família? Tu não ministra para casais? Tu não é o pastor da família? Pois bem, você tem filho desviado. Irmãos, isso é duro dizer, não é? É duro ouvir. Quer dizer, eu tinha um filho desviado, bateu no meu ombro, filho mais velho. E aí ele disse: olha, meu amado, eu não vou te dizer nada, sabe por quê? Porque o filho desviado, ele é pródigo. O pródigo saiu com as suas próprias pernas, mas ele também voltou com as suas próprias pernas. Para a ovelha perdida, o pastor deixou as 99 e foi em busca dessa uma. Ela se desgarrou. Para a moeda perdida dentro de casa eram 10, uma perdida. A mulher pode dizer: eu tenho 9, não vou procurar uma, mas tinha valor para ela. Ela liga a luz, ela varre a casa e procura diligentemente. E quando ela acha, ela vai se alegrar com as suas vizinhas. Mas ao filho pródigo é diferente. Entre 15 e 16 anos, perde a sua parte de herança, toma a sua saída pelo mundo afora, vai para uma terra bem distante, para que não estivesse perto de ninguém. E ele gasta tudo muito dissolutamente. Sabe por quê? Ele sabia quem era o pai. Ele sabia qual era a família que ele tinha. Ele sabia qual era o tipo de patrão que era o pai dele. Um homem bem sucedido, um homem justo, que até os seus próprios trabalhadores comiam bem e viviam bem. O pai dele pagava bem para os trabalhadores. Tanto é que quando ele cai em si, pés atolados em lama, ele reconhece a primeira coisa: o seu estado deplorável, pecado. Mas quando os pés estavam atolados em lama, ele diz assim: não é bom eu estar aqui. Eu estou me lembrando agora, lá na minha casa, até os trabalhadores de meu pai comem bem, passam bem, são prósperos. Eu estou com os meus pés atolados em lama. Acabei tudo, gastei tudo absolutamente. Não tem mais ninguém comigo. Cadê os meus amigos? Todos foram embora. Agora ele para e diz assim: não, eu não vou comer as alfarrobas dos porcos. A barriga borbulha. Ele para e reflete e diz assim: não, eu caio em si aqui agora. Este aqui não é o meu lugar. E de repente ele diz assim: eu vou
trabalhadores. Eu quero ser o seu servo, Pai. E se o Senhor me receber como seu servo, eu vou te servir, eu vou trabalhar para ter o meu. Queridos irmãos, imagina, cidade longínqua, de repente ele saiu de carro, de repente ele saiu com uma boa, com a carona, mas ele estava bem longe. Quem sabe como foi esse translado para um outro lugar, para essa terra distante? E agora, sem dinheiro? E teria que voltar como? Voltou, foi andando mesmo, voltou com um andarilho. Levanta e cai, levanta, passa a noite aqui, dorme no acostamento, briga com outro andarilho, come resto de comida, e levanta e cai, e o cabelo cresce, as unhas crescem, a pele fica fedendo, e ele volta desse jeito. Todos os dias o pai lá, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Os trabalhadores vêm rodear, chefe, vai descansar. Não. Por que o senhor está aqui? Porque o meu filho vai voltar. Todos os dias eu paro, me assento aqui, olho para o horizonte. Não vai demorar muito, meu filho vai apontar. E eu vou sair para abraçar. E eu vou beijá-lo. E eu terei de volta. Patrão, se eu fosse o senhor, eu iria dormir. Porque eu não acho que o teu filho vai voltar. Tudo bem, esta é a sua fé. A minha fé é diferente. Também igual a fé do centurião. A gente não abre mão, a gente continua crendo. Enquanto um sai para voltar para casa em busca de receber uma boa notícia, o outro se assenta todos os dias na porta da fazenda, esperando exatamente o filho chegar. E em dado momento, ou em um certo dia, assentado na frente de sua fazenda, e parece que o dia vai caindo, a palavra vai nos dizer que esse filho, ele desponta no horizonte. O pai percebe, e de repente os trabalhadores ali deve ser um andarilho. E aí o pai disse: não, ali não é mandarilho. Se colocou sobre os pés, ali não é mandarilho. Mas o olhar dele estava fito no filho, ele sabia quem era o filho, ele conhecia muito bem o seu filho, mas ele estava desfigurado, ele estava maltrapilho, fedendo, roupa lascada, estava sujo. Mas o pai conhece o filho que ele gerou. Acontece que ele está de olho, e de repente ele vem caminhando, e de repente ele cai. O pai não perde o tempo, sai correndo e chega lá, abraça esse filho, levanta o filho, beija o filho, e então chama os trabalhadores que vieram correndo e o arrodearam, pensando que era um mandarilho. Disse: não é um mandarilho, esse aqui é o meu filho. Ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Agora, por favor, me tragam as melhores vestimentas. Meu filho não vai ficar nessa condição. Por favor, tragam sandálias. Quem anda descalço é escravo. Meu filho não é mais escravo. Traga as sandálias. E outra, traga o anel, porque vamos colocá-lo no dedo e vamos cheirar novamente a boa comunhão que nós tínhamos antes. E preparem, por favor, uma grande festa. Prepara a festa. Pega o novinho bem cerrado e começa a preparar, porque nós vamos celebrar a vida e também o retorno do meu filho. Essa noite é uma noite de celebração, sabe por quê? Porque Deus vai me surpreender nessa noite. É noite de você celebrar ao Senhor, sabe por quê? Porque quem estava morto vai voltar a viver, quem estava perdido vai voltar novamente para você. Você vai ter notícias nessa noite, e ainda nesse final de semana, Deus irá nos surpreender de forma poderosa pela sua palavra. Pastor Gomes, eu disse para o irmão que bateu no meu ombro, e disse: olha, teu filho está desviado. Eu disse: não é meu filho. Oh, de quem é filho? Eu disse: ele é do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. E eu apresentei o meu filho no altar. Com 3 meses o diabo tentou matar ele. Ele morreu, na verdade, nos braços de minha esposa. 3 meses de idade. Dentro de casa, sem dinheiro, sem condições, sem carro, desprovidos de condições financeiras. O menino começa a cansar, e de repente morre nos braços da minha esposa. A mulher branquinha começou a ficar vermelha, começou a ficar roxa.
O menino perdeu a cor, os dedos roxearam, os olhos sumiu do menino. Eu pegava nele, já não tinha mais pulsação. E ele ficou assim, largado no braço da minha esposa. A mulher ia entrar em pânico, ia gritar, disse, não grita, 2h30 da madrugada. Peguei ele no braço, dobrei o joelho e disse, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor nos deu, eu quero meu filho de volta. Eu não quero morte nessa casa só tem a vida. E aí nós oramos juntos, espírito de morte sai, eu quero meu filho de volta. E de repente o menino teve aquele suspiro, ele voltou novamente a respirar, ele começou a respirar. E aí, irmãos, para surpresa nossa, alguém que não gostava de crente, que tinha pavor de crente, é quem liga lá para casa e pergunta, minha irmã, o que está acontecendo aí? Eu me levantei, fui no banheiro, senti algo estranho, me deu vontade de ligar. Minha esposa disse ao meu filho que quase morri aqui, estou indo para cantar socorro. O socorro bem presente na hora da angústia chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Três meses ia morrer, Jesus ressuscitou no braço da mãe por meio de nossas orações. O tempo vai passando e eu faço um grande seminário lá na Assembleia de Deus em Rio Sena, a igreja sede lá no setor. Tinha quase 500 pessoas nesse dia, nessa noite. O irmãozinho me deu um tapinha no meu ombro e disse, o teu filho está desviado. Nesse dia o filho já tinha voltado para Jesus. E Deus é tão maravilhoso que retornou no dia que eu estava pregando, só para me dar essa alegria. E aí, em dado momento, eu disse, meus irmãos, eu preciso apresentar a minha família, porque eu sei que a maioria nos conhece, mas tem irmãos que vieram de outras denominações, irmãos, amigos, convidados que não me conhecem, ou talvez a minha família. E eu fiz questão, pastor Gomes, eu digo, aqui está a minha família, minha esposa, o meu filho caçula, e depois eu digo, o meu filho mais velho, o que estava morto e reviveu, o que estava perdido e foi achado, está vivo, está aqui, bonitão, parece com o pai. E aí os irmãos ficaram assim, estava no término do culto, o irmão veio batendo no ombro, pastor, eu quero te pedir perdão. Ele disse, por quê, meu irmão? Porque eu falei aquela coisa para o senhor, eu senti que foi uma flecha no teu coração. Ele disse, não foi flecha, foi ânimo para eu continuar orando. Eu continuei orando, sabe por quê? Porque não seria a sua palavra pesada na balança, a última palavra vem de cima. A Bíblia diz que as previsões provêm dos homens. Do homem vem as preparações do coração. O que vem do homem é previsões, mas a resposta final vem dos lábios. Sabe o que é isso? Provisão. Crentes não andam baseado em previsões. Previsões é coisa da terra, previsões é coisa do homem, previsões é coisa que as pessoas falam. O sistema de meteorologia diz, hoje não vai chover. Aí Deus, para contrariar, desce chuva na terra. A resposta final vem de quem? Vem de Deus. A última palavra vem de Jesus. Se alguém disse vai morrer, não tem vida aqui. Não vai morrer não vai se desviar não, vai voltar para Jesus, vai voltar para casa, o casamento vai ser restaurado, a família vai ser abençoada, os teus filhos vão te dar alegria, esse marido vai voltar a ser o que ele já foi um dia, e de repente caiu, mas vai voltar a se levantar, vai pregar, vai cantar, vai adorar, vai entrar na igreja com você, e então será um testemunho vivo para a glória do nome sacrosanto de Jesus. Preciso encerrar agora, deixa eu fechar a Bíblia. Queridos, nós vamos encerrar com chave de ouro. Quando eu cheguei, quem tem a chave de Davi nas mãos já tinha aberto as portas. A graça já estava instalada na igreja. Jesus estava sendo entronizado em meio aos louvores do seu povo. Só fecha a porta quem tem a chave. Diga amém. Amém. Então eu profetizo que portas irão se abrir hoje. A última palavra vem de Deus. Por isso que Jesus disse, vai, e o teu filho já está curado. Aí o homem diz assim, muito obrigado, mestre.
entende que foi justamente na hora em que ele teve um encontro pessoal com Jesus. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, coisas do mundo espiritual acontecem. De repente você diz, mas é simplesmente um momento de 5 ou 10 minutos, mas era devocional. Deixa eu te falar uma coisa, você vai guardar no teu coração. O Deus que nós servimos, Ele não é Deus de mandar recado. Eu não acredito em um Deus que manda recado. Eu acredito em um Deus pessoal, um Deus que se auto-revela. A última palavra aqui foi exatamente lá no deserto, a sensação térmica de 40 graus. Moisés apacenta as ovelhas do seu sogro Jetro, e em dado momento ele percebe uma sarça, gavetos pegando, ardendo em chamas. Só que ele percebe outra coisa, o que lhe chamou a atenção. A sarça ardia em brasas, mas ela não se resumia, não se desfazia. Mas ele via naturalmente a relva seca pegar fogo, a sensação térmica, o ar quente pegava fogo. Ele via isso muito naturalmente, mas aquilo era algo inaudito. Ele percebe a sarça ardendo, as brasas, fogo. E então ele deixa as ovelhas e ele vai se aproximando, e uma voz brada de dentro do fogo e diz assim: Moisés, Moisés. E ele para e diz assim: quem é esse Senhor? Ele diz: sou eu, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu vejo um Deus que está se apresentando, um Deus que está se auto-revelando, um Deus que não está escondido. Mas para que Moisés soubesse que Deus estava falando somente de dentro do fogo, não, irmãos, Ele é fogo consumidor. E depois que trava-se o diálogo no final, o que eu vou fazer ao chegar lá para essa missão que o Senhor está me incumbindo? Vou dizer o que, né, Faraó? E você só vai dizer uma coisa para ele. Quando você chegar lá, você vai dizer assim: ó, o eu sou foi quem te enviou. O eu sou foi quem te enviou. Mas o eu sou se manifesta na antiga aliança, o eu sou se manifesta no Novo Testamento. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o provito que desceu do céu. Eu sou que sou. Está no alfa e o ômega, no princípio e o fim. O Cristo que está aqui entre nós nessa noite. Imagina a tua vitória. E hoje nós vamos orar pelas famílias. Permissão do meu pastor. Peço que a igreja se coloque sobre os pés. Onde é que tem família, vai para junto dela. Cônjuges, vai para junto dos cônjuges. Vai para junto de alguém que é família. Fica perto dele, fica perto dela. E aí vamos lá, nosso querido irmão Gênio. Vamos trabalhar, querido. Pronto, fica a seu critério. Espírito de Deus já me deu a atenção. Vamos iniciar adorando. E logo em seguida ele vai baixar o instrumental